Fala pessoal, tudo bem? Continuando aí com o nosso estudo dos triângulos, tá? Então a gente tem a classificação dos triângulos, que é muito importante você saber que você tem classificações devido aos lados e devido aos ângulos, tá? Essa classificação está na página 70 do livro, tá? Depois você dá uma olhada lá, que é essa tabela que está aqui, é a mesma que está lá. Então, com relação aos lados, então um triângulo pode ter 3 lados iguais, 2 lados iguais ou os 3 lados de medidas diferentes. Então, se ele tiver os 3 lados iguais, ele vai ser equilátero, 3 lados de mesma medida. Se ele tiver 2 lados iguais, tá? Pelo menos 2, ele vai ser isósceles. E se ele tiver os 3 lados de medida diferente, ele vai ser chamado de escaleno. Tá? Então, todo triângulo equilátero também é isósceles. Tá? Por quê? Porque ele tem 2 lados iguais, ele tem 3, ele tem mais que 2. Tá? Então, tendo pelo menos 2, tá? Ele vai ser isósceles. Depois, em relação às medidas dos ângulos dos triângulos. Então, dependendo da medida dos ângulos, ele vai ter uma classificação. Se os 3 ângulos forem menores que 90, ele vai ser chamado de acutângulo. Se tiver um ângulo de 90, ele vai ser chamado de retângulo. E se tiver um ângulo maior que 90, ele vai ser chamado de obtusângulo, tá? Então, 3 classificações aí. Então, com relação aos ângulos e com relação aos lados. Essa classificação, às vezes, a gente utiliza ela, dependendo do exercício, aparece, considere um triângulo acutângulo, um triângulo isósceles. Então, você precisa saber aí os nomes, essas nomenclaturas, certo? Depois, os elementos importantes de um triângulo, que a gente pode destacar, são a altura, mediana, mediatriz e bissetriz, tá? Para estudar cada um desses elementos, a gente vai usar o GeoGebra. Se você não tem o GeoGebra instalado, tá aqui o QR Code para você instalar o GeoGebra aí na sua máquina ou no seu celular, iPad que você estiver usando, tá? Eu vou abrir aqui o GeoGebra, tá? E a gente vai começar pela altura, tá? Então tem aqui o GeoGebra, já deixei aqui um triângulo desenhado. E o GeoGebra tem essas ferramentas aqui em cima. Depois de instalado, você vai ver que aparecem essas ferramentas aqui de geometria. Então, essa ferramenta é a ferramenta de seleção para você mover. Então, a gente usa mais essa daqui, né? Essa mover o objeto. Você clica nele e segura ele move. Aqui você tem ponto, você pode criar pontos novos. A gente usa geralmente essa ferramenta ponto, essa primeira aqui. Essa interseção entre dois objetos, que é essa quarta, e essa quinta, que é ponto médio. Essas são as mais utilizadas aqui. Aqui você tem reta, segmento com comprimento fixo, segmento de reta, semi-reta, enfim. Aqui tem vários tipos de retas, reta perpendicular, reta paralela, enfim. Aqui você consegue construir o polígono, foi por aqui que eu fiz o triângulo, Cliquei em polígono, clico em 3 pontos, finalizo, ele faz o triângulo, tá? Então, para construir o triângulo é bem fácil. Então, você vem aqui, clica nessa ferramenta, clica em polígono, clica em 3 lugares, depois no primeiro ele fecha, tá? Então, fiz esse triângulo aqui. O que é a altura, tá? Então, a altura é o segmento que parte do vértice, tá? E chega no lado oposto a ele, formando 90 graus. Então, um segmento que forma 90 graus com o lado oposto. Só que nem sempre o segmento encontra o lado oposto. Então, a gente diz o seguinte, a gente diz que ele vai encontrar a reta que passa pelo lado oposto. Como assim? Então, eu vou fazer aqui, desenhei uma reta que contém o lado AC, tá vendo? Vou pontilhar essa reta aí, só para ficar mais fácil de a gente
entender, ó. Então, tá vendo essa reta pontilhada? Essa reta pontilhada é o que a gente chama de reta suporte, tá? Então, a reta suporte do lado AC. E a altura, o que é a altura? Sobrou qual vértice aqui? Sobrou o vértice B. A altura é uma reta, um segmento de reta que sai do vértice B e chega até essa linha pontilhada formando 90 graus. Então, tem que ser uma reta perpendicular, tá? Eu vou traçar aqui uma perpendicular que sai do vértice B e vai ser perpendicular a essa linha aqui. Só que a altura não é a reta toda, a altura é só um segmento. Então, aí eu vou construir aqui o ponto de interseção, ó, ou seja, onde essa reta aqui que está selecionada interceptou essa pontilhada, ó, tá vendo? Interceptou em D. Aí, o que eu vou fazer? Vou esconder essa reta aqui, ó. Essa reta aqui eu posso esconder. Como é que eu faço para esconder essa reta aqui, ó? Venho aqui, esconder o objeto e clico em cima dessa reta. Vou esconder essa reta. Agora ficou o ponto B e o ponto D lá embaixo, tá? Então, basta que eu ligue esses pontos. Vou pegar o segmento, vou ligar aqui, ó. Então, liguei. Então, esse é o segmento que é chamado de altura. Ele forma 90 graus com a reta suporte do lado oposto. Vamos desenhar um ângulo aqui, ó. Pegar esse ponto e esse ponto. Olha lá. O ângulo que ele marcou, 90 graus. Ó. Então, ele fez a medida desse ângulo e verificou que a medida desse ângulo é 90 graus. Tá? Então, a altura, segmento que parte do vértice e chega à reta suporte do outro lado, formando 90 graus. Tá? Isso que é a altura. Você pode mexer com esse ponto aqui, tá vendo? Ó? Que ainda continua sendo 90 graus. Então, aqui ele está medindo outro ângulo, tá? Ele tem que configurar aqui para ele não passar de 90 graus. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer isso aqui, ó. Os ângulos só de 0 até 180 graus. Tá, então, agora na hora que eu venho para cá, olha lá. Aí ele deixa com 90, ó. Então, não pode passar de... Ele estava configurado para ângulos maiores que 90, maiores que 180. Então, olha aqui, ó. Olha o detalhe. Quando o triângulo, dependendo do formato desse triângulo, a altura nem sempre está dentro desse triângulo. Às vezes ela fica por fora, tá? Vamos melhorar aqui, ó. Vou só mudar aqui a cor dela, né? Vamos colocar uma outra cor aqui, ó. Vamos deixar ela pontilhada aqui também, ó, para ficar mais bonito, ó. Tá vendo? Então, aqui o que tem, ó? Tem essa altura aqui. Se eu mexer para cá, se eu deixar nessa posição, a altura está dentro do triângulo, a altura fora do triângulo e a altura fora do triângulo. Esse triângulo aqui é o triângulo obtusângulo, porque ele tem um ângulo obtuso. Esse triângulo é um triângulo acutângulo, tem os três ângulos agudos. Esse é obtusângulo de novo, tem um ângulo obtuso. Então, no triângulo obtusângulo, a altura fica fora. No triângulo acutângulo, a altura fica dentro, tá? No triângulo retângulo, quando ele tiver um ângulo reto, a altura vai ficar exatamente em cima do lado, olha lá, o pontilhado ficou em cima do lado. Esse é um triângulo retângulo, um triângulo com ângulo de 90. Um dos lados é a própria altura. E aqui é a mesma coisa, ó. Um dos lados é a própria altura. Tá? Quando o ângulo é 90 graus. Triângulo retângulo, tá? Certo? Então, essa é a altura. O que pode acontecer? Quantas alturas a gente tem no triângulo? Tá? A gente tem no total 3 alturas. Então, para desenhar as outras, tá? Então, eu vou desenhar rapidinho aqui. Tá? Tem essa outra reta aqui. Tem essa outra reta aqui. Desenhei as 3 retas suportes. Tá? Vamos lá. Vamos modificar isso aqui. Vamos deixar pontilhado também. Vamos deixar pontilhado. Certo. E agora eu vou traçar as perpendiculares, ó. Então, quero traçar a altura relativa a BC. Escolho o ponto A. Escolho a reta BC. Ele vai traçar lá.
pego o ponto de interseção onde intercepta essa reta com essa reta. Então aí ficou o ponto E. Faço a mesma coisa com o C agora. C com A, cruzou ali. Pego o ponto de interseção entre essa linha aqui e essa que eu acabei de fazer. F. Beleza. Agora posso esconder, ó. Esconder essa reta aqui e essa reta aqui. Bom, ficaram os pontos. Bom, vou esconder essas... assim tá bom. Ficaram os pontos E e F. Tá? O que eu tenho que fazer? Vou ligar agora com o segmento o F com o C e o A com o E. Tá? Vou fazer a mesma coisa aqui, vou pontilhar essa linha aqui, vou deixar ela vermelha, vou pontilhar essa linha aqui e vou deixar ela vermelha. Olha o detalhe, ó. Chama a atenção aqui para um fato aqui. As três alturas, as três passam exatamente pelo mesmo ponto. Olha aqui, ó. Então esse ponto ele é chamado de ortocentro do triângulo, tá? Então quando você movimenta esse ponto aqui, ó, percebe que as três alturas continuam se cruzando, né? Nos triângulos retângulos, quando ele tem um ângulo reto, ó, o ortocentro está exatamente no vértice. Em algumas situações ele está fora do triângulo. Você fala, mas sumiu agora. Mas se você observar as retas que estão escondidas, o prolongamento das alturas, se você continuar as três alturas, elas vão se cruzar também, formando o ortocentro ali. Tá? Então, deixa eu voltar aqui que eu escondi o ponto. Vamos voltar lá o ortocentro lá para dentro, certo? Então, vou lá pro outro aplicativo para mostrar para vocês então que aqui então o ortocentro, ponto de encontro das alturas, altura, segmento de extrema no vértice que forma 90 graus com a reta do lado, né, suporte do lado oposto. Então sai de um vértice e chega à reta suporte do lado oposto formando 90 graus. E esse ponto, o ponto de encontro das três, é chamado de ortocentro de um triângulo, tá? Depois, na próxima aula, eu já vou falar do próximo ponto. Abraço.